pessoal, vamos falar hoje sobre o que foi tratado, né, no nosso PET 3 de Filosofia, terceiro ano, semana 3. E o tema foi contratualismo. Mais especificamente, falamos sobre as diferenças entre o contratualismo de John Locke e o de Thomas Hobbes. Para você saber com mais detalhes sobre o assunto, clique no card acima, que tem um vídeo que a gente explica melhor o assunto, ou na descrição do vídeo abaixo. A primeira questão, pessoal, bora lá? É uma questão do Enem, né, do ano de 2000, que está escrito: o texto abaixo de John Locke revela algumas características de uma determinada corrente de pensamento. Se o homem no estado de natureza tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto de sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros, porque, sendo todos senhores, tanto quanto ele, todo homem é igual a ele, e na maior parte, poucos observadores da igualdade e da justiça, o proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. Estas circunstâncias obrigam-no a abandonar a condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes. E não é sem razão que procura, de boa vontade, juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos ou pretendem unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens, a que chamam de propriedade. É um fragmento dos Pensadores, né? É um texto do John Locke. Do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar. Então, bora lá, letra A. A existência do governo como um poder oriundo da natureza. Só explicando alguns conceitos que foram tratados aí no outro vídeo que eu fiz e que também está expresso aí de certa forma no trecho acima. O governo seria a superação do que se chama de estado de natureza, pois o estado de natureza seria a forma como os seres humanos viviam antes de criar-se a sociedade. Okay? Letra B. A origem do governo como a propriedade do rei. Não é bem isso, né, pessoal? O contrato social, ele parte do pressuposto, né, como qualquer contrato, que é um acordo entre partes. Então, o rei ele não tem o poder absoluto sobre os indivíduos, mas ele tem que tutelá-los. Inclusive, a John Locke defende que se o rei não conseguir garantir, né, o bem-estar da sociedade, dos indivíduos, ele pode ser deposto. Então não é essa. Letra C. O absolutismo monárquico como uma imposição da natureza humana. Também não é isso, né? Porque o contrato social, como eu disse, é um acordo entre partes que tem que ser benéfico para as pessoas, senão o contrato pode ser rompido. Letra D. A origem do governo com a proteção à vida, aos bens e aos direitos. Bom, isso aí é uma síntese, né, da posição de John Locke acerca do contrato social, que está ali na última linha, na penúltima linha do texto que a gente leu ali, né? Os seres humanos se organizam em sociedade para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens. A que chama propriedade. Então, a letra correta é a letra D de dado. Agora vamos ver a letra E. Por que está errado? O poder dos governantes colocando a liberdade individual acima da propriedade. Porque para John Locke, a propriedade é uma questão essencial, né, que deve ser preservada, e a sociedade e o governo existem para garantir que ninguém roube seus bens e também o seu corpo, que também faz parte do conceito de propriedade que ele usa, né? A propriedade é tudo aquilo que é seu, inclusive a sua vida. Então bora para 2? A 2 é mais tranquila. É da UFO, a Federal de Uberlândia, e diz o seguinte: para John Locke, filósofo político inglês, os direitos naturais do homem eram, e temos que escolher aí, né, a opção que concorda melhor com as posições de John Locke acerca do porquê que o ser humano se organiza em sociedade. Aí vamos lá, letra A. Família, propriedade e religião. Isso aí parece cartilha de partido político aí, né? Essa galerinha aí que entrou no poder e tal.
né, não tem nada a ver. Até porque a visão de John Locke ela é laica, né? Não tem nada a ver com religião. Então apareceu religião aí, pode descartar que tem nada a ver. Letra B, liberdade, propriedade e servidão. O que é servidão? Servidão é uma semi-escravidão, né? O camarada trabalha, ele ganha algumas benesses, mas ele não ganha dinheiro. Ele ganha alguns direitos na propriedade de outrem. Então apareceu servidão aí, cara, descarta. Aí, letra C, propriedade, servidão e família. Vai incorrer no mesmo problema, né? Servidão, já pode descartar imediatamente. Letra D, liberdade, igualdade e propriedade. Isso aí é uma síntese, né, de algumas das ideias que o John Locke defende na teoria dele do contrato social, que coloca a propriedade como essencial e também garante direitos naturais como liberdade e igualdade. Portanto, a correta, novamente, é a letra D de dado. Letra E, família, religião e pátria. Apareceu religião de novo, já pode descartar. Pátria também é um conceito que não é da época do John Locke, é uma coisa que vai se desenvolver aí no século XIX. Então, podemos descartar. Família também é um valor conservador que não tem a ver com a teoria liberal do John Locke. Bora para 3? A única maneira pela qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas, em juntar-se e unir-se numa comunidade para viverem com segurança, conforto e paz. John Locke, segundo o Tratado sobre o Governo. Para John Locke, o homem abre mão da liberdade natural em função da valorização do bem comum para o fortalecimento da sociedade. Bom, essa ideia de bem comum, pessoal, é um conceito, né, que é atribuído a Aristóteles e não tem a ver necessariamente com o John Locke, né? E ele está preocupado mais com o valor do indivíduo, não com o coletivo. Então podemos descartar essa, está errada. Letra B, possibilidade de aumentar seus lucros e seu poder de transação comercial. O John Locke é o cara do liberalismo, tudo bem, mas não é essa a justificativa que ele dá para os seres humanos se organizarem em sociedade. Então, podemos descartar essa. Letra C, garantia legal dos direitos naturais, vida, liberdade e propriedade privada. Mais uma vez aqui temos uma síntese, né, um resumo das ideias que ele defende, com a garantia do direito de propriedade, sendo uma das questões mais essenciais no pensamento dele. Então, a correta é a letra C de casa. A letra D, possibilidade do seu instinto ultrapassar aquilo que limita a sua liberdade. Como assim, cara? Tipo, seria um anarquismo, você faz o que você quiser? Não, John Locke não é dessas piras, muito pelo contrário, ele quer uma sociedade organizada e o Estado está lá para botar ordem nas coisas, beleza? O Estado é o que permite que não vire o caos da sociedade, que as pessoas não saem por aí pilhando e matando umas às outras. Letra E, sensibilidade altruística, seu objetivo é ajudar o outro homem. Também não é por aí, né? Como já falamos acima, o John Locke está preocupado com ideias de cunho individualista. Então, você pode até considerar um altruísmo, né? Se você considerar que todos os seres humanos são iguais, mas ele está preocupado com o indivíduo, não com o coletivo. E altruístico é um conceito que remete a uma preocupação maior com o próximo, não com a sua. Então, esse também está equivocado, beleza? Então, bora para 4. A 4 tem uma tirinha do Calvin, que diz o seguinte: aquele idiota do Moe, ele não vai devolver meu caminhão. Aquele troglodita provavelmente vai quebrá-lo. Será que eu roubo de volta? Eu sei que roubo é errado, mas ele roubou de mim. E se eu não roubar de volta, Moe vai ficar com ele, e isso não é justo. Dizem que duas ações erradas não fazem uma certa. O que eu faria então? Deixar a pessoa maior fazer suas próprias regras? Deixar a força ser o certo? Parece razoável. De acordo com algumas teorias políticas, a formação do Estado é explicada pela renúncia que os indivíduos fazem de sua liberdade natural em troca da garantia de direitos individuais. Transferem a um terceiro o monopólio do exercício da força. O conjunto dessas teorias é denominado de, como a gente está falando em todo o tempo, né, a reflexão que está sendo feita aqui, né, que fala sobre o ser humano ceder um pouco da sua liberdade para a construção do Estado, chamamos de contratualismo. Portanto, resposta certa, letra E, contratualismo. Bora para a quinta e última. A quinta é um trecho de um texto do Hobbes. Bora lá para o enunciado. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta. É evidente que durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum,
que os mantenha subjugados, eles se encontram naquela condição que é chamada de guerra. E essa guerra é uma guerra de cada homem contra cada outro homem. Esse trecho, né, tem a ver com aquela citação do Hobbes, que é famosa, né, o homem é o lobo do homem, e ele fala que se não tem sociedade, o ser humano ia ficar brigando um com o outro, num estado de caos. E, bom, vamos ver aí qual das alternativas abaixo corresponde à posição do Hobbes. Para Hobbes, a guerra é uma situação anterior ao estado de natureza. Não pode ser, porque o estado de natureza é um conceito que remete ao estado original, né, do ser humano, aquele que existe antes da sociedade surgir. Então não há nada antes do estado de natureza. Chama-se estado de natureza porque seria algo que nos aproximaria, inclusive, dos outros animais. Né? A sociedade é uma construção subjetiva, né, antropocêntrica, e que configura as coisas de uma forma muito diferente do que as coisas são no seu estado natural. Então, está errado por falar que a guerra surge antes do estado de natureza, e para Hobbes não há nada antes do estado de natureza. Letra B. Hobbes compreende a guerra de todos contra todos como uma característica do estado de natureza. Exatamente, pessoal. É isso que ele está falando. Né? Essa coisa aí da guerra de todos contra todos, ele está falando que no estado natural, o ser humano como um bicho qualquer, né? Como, sei lá, como um cachorro que invade o espaço de outro grupo de cachorros, ele vai entrar em atrito, vai virar briga. E é isso que o Hobbes está falando, então, correta letra B de bola. Vamos ver porque não pode ser as outras alternativas. Letra C, um poder comum, segundo Hobbes, mantém os homens em estado de natureza. Bom, esse poder comum, né, que a gente chama de sociedade civil, ele surge a partir do momento que se rompe com o estado de natureza, portanto essa está errada. Letra D, em Hobbes, a guerra de todos contra todos é compatível com o poder comum. Não, né? O poder comum ele surge a partir do monopólio legítimo da força do Estado, conter os ânimos dos indivíduos, né? Que em seu estado de natureza, eles são egoístas e pensam só em si, e isso gera uma série de problemas, como conflitos, pilhagem, etc. Letra E. Hobbes acredita no estado de natureza, o homem é bom e se corrompe quando vive em sociedade. Bom, essa é a visão do Rousseau, né? Que o ser humano é bom, é contrária a de Hobbes, que fala que o ser humano nasce mal, né? E a sociedade existe para corrigir isso, então tá errada. É o que temos para falar por hora, pessoal. Até a próxima. Tchau!